E está começando o Ocupa a Cidade, um podcast criado para promover debates sobre a ocupação cultural dos espaços públicos das cidades. Aqui quem fala é Bruno Lima, produtor e articulador cultural, capixaba, entusiasta do carnaval, libriano e fundador do Baile Voador. E eu sou a Gabi Kruger, produtora, contadora de histórias, apaixonada pelo chocolate garoto de caju com passas, especificamente caju com passas, tá? Perfeito. Sou do signo de Câncer, com ascendente Leão. Quem me conhece percebe isso, rapidinho. E estamos falando de Vitória do Espírito Santo, local que nossos debates vão ser pautados. Ah, importante, siga o nosso @Ocupa Cidade no Instagram e acompanhe o que a gente está fazendo nas redes sociais. Bora lá, Bruno? Maravilha! E este é o nosso primeiro episódio. Vamos falar um pouco mais sobre patrimônio histórico e identidade cultural do Espírito Santo. E para conseguir responder algumas das questões que envolvem este tema, temos aqui alguns convidados bem especiais. Fala aí, Gabi Kruger. Dá uma olhada. A gente tem hoje uma visão técnica, uma afetiva e uma mercadológica sobre o tema. Para falar de afeto, a gente tem Luana Esteves. Ela é jornalista, apresentadora e repórter do programa Em Movimento. E quem é do Espírito Santo sabe o que o programa Em Movimento significa para o capixaba hoje, né? É verdade. Então, ela é do signo de Virgem, que explica muita coisa. E o sorvete preferido dela é o de cookies. E Luana resume sua vida profissional com 2 pés na cultura e comunicação. E diz ela que está sempre em movimento. Não dorme, não para? Está sempre em movimento? Dorme movimentando também, se mexe muito na cama. Obrigada, certo, o próximo é a nossa visão mais técnica. Elisa Taveira. Elisa, tudo bom? Ela é superintendente do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e fã aqui do Espírito Santo. Tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em patrimônio histórico, planejamento urbano, gestão e sustentabilidade, paisagem cultural e geoinformação. Eu não sei o que é geoinformação, Elisa. Você vai contar pra gente hoje o que é isso, não vai? Conta. E Fabrício, que é um cientista da computação, que traz a versão mercadológica do nosso tema hoje, né, Fabrício? É isso aí. Ele acredita no uso da tecnologia digital como ferramenta para ajudar na construção de um mundo mais colaborativo. Na pandemia, então, esse é o tema do momento, né? Com certeza. Orgânico, fluido, permite ser mais justo e mais feliz a partir da tecnologia. Ele é, obviamente, um aquariano. De bem com a vida, adora navegar em novos espaços, conhecer pessoas, mas precisa do tempo sozinho consigo. Aquariano, né? Um tempo sozinho consigo mesmo. E seu sorvete preferido é chiquérrimo, querida, chocolate belga. Bem-vindo todos vocês. Fala um pouquinho com a gente agora. Fabrício, diga um oi. Oi. Oi, Fabrício, tudo bem? Dadas as bios, Bruno, vamos para o conceito do podcast de hoje? Então eu posso começar? Eu quero. Vamos lá, o conceito de identidade cultural baseia-se num sistema de representação das relações entre indivíduos e grupos, que envolve o compartilhamento de patrimônios comuns como a língua, a religião, as artes, o trabalho, os esportes, as festas, entre outros. Fonte do dicionário, tá? Essa é do dicionário, né? Exato. Então, acontece que o Espírito Santo, e quem não é do Espírito Santo está ouvindo isso, ou está vendo a gente pelo YouTube, né? O Espírito Santo tem uma identidade cultural super peculiar. E a Luana vive falando disso, né, Luana? É caracterizada pela sua diversidade. O povo, a gente capixaba, é um encontro de indígenas, negros, portugueses, imigrantes italianos, imigrantes alemães, pomeranos, austríacos, holandeses. Eu sou descendente de holandeses. Suíços, libaneses, entre outros. A cultura do Espírito Santo é extremamente popular e é a soma do encontro dessas variadas expressões de cada povo que veio para cá. Imagina o resultado brilhante disso. Aí a gente adiciona tudo isso às manifestações surgidas ou reinventadas a partir das interfaces estabelecidas aqui. Folclore, culinária, costume, paisagens e patrimônio histórico material e imaterial. E esse conceito aqui veio do site Capixaba da Gema. Site muito bacana para quem quer saber mais. Então vamos lá, a partir dessa leitura, vamos neste episódio exercitar a reflexão sobre a identidade cultural do Espírito Santo, buscando entender mais nossos potenciais e fragilidades, a fim de impactar positivamente em nosso desenvolvimento enquanto sociedade.
Primeira pergunta? Então, Vai para quem? Agora vamos com a Elisa Taveira. Só Vamos, para né? começar. Mais técnico, né? É. Para ela dar uma visão. E aí sobre a esse gente tema. já começar a pensar melhor, né? Vamos lá. Você Elisa, começa? eu vou puxar aqui para você o seguinte. Sobre os discursos sobre o patrimônio cultural do Brasil e mesmo a legislação a respeito, sempre fizeram referência à questão da identidade. Falar em referências culturais significa dirigir o olhar para representações que configuram uma identidade da região para seus habitantes e que remetem à paisagem, a edificações e objetos, aos fazeres e saberes, às crenças e hábitos. Considerando essa relação entre patrimônio material e imaterial, memória e cultura, quais as estratégias para que os resultados dessa relação sejam percebidos como uma identidade? Se eu falei demais, você pode falar que eu repito tudo de novo também. Tranquilo. Boa noite a todos. Primeiro agradeço o convite de estar aqui com a Luana, né, que vem apresentando o nosso estado de uma forma tão linda que a gente para sábado à tarde para assistir. 2 aquarianos aqui, né? E prazer estar com vocês mais uma vez, né, com o Bruno, para a gente falar desse tema tão bacana, que é o qual eu dedico a minha vida profissional. Acho que você fez uma pergunta muito interessante. Esse conceito de patrimônio ligado à identidade cultural, ele vem da década de 80. O IFAM foi criado em 1937 e na década de 80 vem toda essa discussão conceitual de identidade, né, desse pertencimento ligado ao que a gente já conhecia como patrimônio, aquele físico, aqueles edifícios. Então, ele vem toda essa discussão na década de 80, uma discussão não só no Brasil, mas nos outros países também, e ele culmina com a nossa Constituição Federal de 88, que vai dizer o que é patrimônio e o que é identidade, vai estar essa ligado. E a gente conversou sobre isso ano passado, Sim. na live, e eu falei de educação. Eu acho que é primordial que esse tema comece a ser discutido lá com as crianças, quando a gente vai para a escola e a gente começa a aprender sobre os lugares, incentivar as crianças, os estudantes a falar, né, sobre cultura dentro de casa, a sair e conhecer esses lugares. Eu acho que a nossa identidade, a percepção e esse laço que a gente cria, essa coisa afetiva, essa memória, ela tem que ser iniciada quando a gente, né, começa na escola. Tem que ter isso. E eu acho que o segundo ponto é o trabalho que a Luana faz. É o que a gente chama no IFAM de promoção. A promoção do nosso patrimônio. A gente falar sobre ele, a gente criar material sobre ele, livros, programas, sites, a gente promover aquilo com que a gente trabalha, o nosso patrimônio. Para incentivar, despertar que as pessoas conheçam, se interessem em conhecer mais, em ler sobre aquilo. Então, eu acho que a educação, seja aquela infantil, quando a criança começa a estudar, a ler, os jovens, né, que aí você começa a levar a sua família, fala, olha, eu aprendi sobre isso, pai, mãe, vamos conhecer. E às vezes o adulto não conheceu. E às vezes com o estudante é uma oportunidade, ou na faculdade, né? Eu acho que educação e promoção são formas fundamentais da gente incentivar esse conhecimento. E sobre esse ponto da educação, Elisa, eu estava aqui refletindo, né? A educação, ela é importante, mas é importante também que ela seja mais realista, né? Porque, por exemplo, a gente tem uma história muito romântica, né? Uma história da independência do Brasil, de um imperador salvando um povo, de uma lei áurea que fez uma super de uma bondade, quando na verdade a história ela tem mais camadas do que isso, né? Então, você acha também que esse processo de educação sobre nossa história, né, que às vezes passa também, às vezes não, né, passa muito pelo nosso patrimônio cultural e histórico, ela precisa também ter uma profundidade maior? Eu acho que sim, porque hoje ele passa muito de forma superficial e às vezes você aprende mais sobre os outros lugares, outros estados, sobre a independência, sem focar no que a gente tem no nosso estado. Então é muito difícil você ver. Sei que tem professores que fazem excelentes trabalhos, que já se preocupam com isso, mas pensar, quando eu estudei, era muito raro a gente parar para estudar
né, a história de Vitória, a história do Espírito Santo. Passava de uma coisa mais rápida, né, porque o seu objetivo era você passar no vestibular. Na minha época era vestibular, tá, gente? Nada de Enem. Nossa, acho que aqui todo mundo é meio cringe, né? Todo mundo vestibular. Né, então, tinha aquela fase mais criança, que, né, tinha aqueles passeios, então você conhecia, fazia o seu passeio na escola, e tinha a fase que a gente aprendia para ali passar na prova do vestibular. Certo. Então, eu acho que é muito raso e você não parava para discutir. Hoje não, hoje eu vejo programas muito bacanas, que a gente chama de educação patrimonial, professoras promovendo, né, livros, exposições. Já tem vários trabalhos nesse sentido sendo feitos. Acho que dá para aprofundar, acho que dá para ter mais trabalho. Conheci, né, pelo IFAM, conheci vários. Mas, realmente, eu acho que ele tem que ser de uma forma mais profunda, de fato, para incentivar que a gente conheça a nossa história local. E o que ela está falando tem realmente total diferença, e eu posso falar isso como um autoestudo de caso, assim, porque eu tive a sorte de ter uma matéria na educação infantil, no Fundamental 1, que era justamente sobre isso. O nome da matéria era Conscientização Turística Ambiental, e fazia parte da grade. E eu morava em Guarapari, na época eu cresci em Guarapari, e a gente estudava justamente história e cultura local de Guarapari. Então, eu fiquei completamente apaixonada pela minha cidade. Isso transformou realmente a minha vivência com a cidade enquanto criança. Eu fiquei sabendo de coisas incríveis sobre o lugar que eu morava. A gente aprendeu todas as lendas, os patrimônios, os saberes, a cultura. E era quinta série, eu tinha 11 anos, 10 anos. E fez muita diferença em toda a minha formação. Todo o trabalho que eu faço hoje, ele vem a partir do resgate dos meus saberes de infância. Da minha infância no Maranhão, que eu cresci lá, quanto depois a minha pré-adolescência em Guarapari. Então, isso que você falou, a pergunta que o Bruno não fez, ela é uma verdade incontestável, assim. E eu posso falar por mim que para a minha vida fez uma diferença enorme e modificou meu olhar depois das coisas. Imagina, se toda escola tivesse um programa desse, que delícia que não seria? É um provocador de pertencimento real, né? Poxa vida, lindão. Bora para a próxima? Eu tenho uma provocação aqui antes. Ai, meu Deus. De seguir. Ainda sobre história, né, e o nosso processo de colonização. Eu adoro sair do sem roteiro. querer eu entrei nisso, né? Vamos. Falar um pouco de um assunto que eu costumo falar muito, inclusive com quem é turista, que vem visitar o Espírito Santo. Que o Espírito Santo é diferente dos nossos vizinhos do Sudeste. Aí eu sempre pego a história da Barreira Verde para falar, olha só, eu preciso te explicar, isso começa lá atrás. Tem aquela história da Barreira Verde, que quando acharam o ouro na região de Minas Gerais e tal. Aí tem uma pergunta aqui ainda para Elisa. Considerando a nossa colonização e a nossa construção totalmente diferente dos nossos vizinhos, isso por si só não seria diferente para a gente ter essa sensação de pertencimento cultural? Olha, eu vou responder mais o que eu acho, Elisa, e aí acho que se vocês quiserem contribuir, do que de uma maneira técnica, né? Porque acho que responder isso tecnicamente é mais difícil. O que eu vejo, assim, claro, é totalmente diferente a nossa construção, isso que o Bruno disse da Barreira Verde, da nossa ocupação tardia do nosso interior, né? Só ficando mais no litoral, só depois que os imigrantes vêm, que desbravam, né? Se a gente for ler toda a história do Espírito Santo, a gente vai ver sempre isso, sempre falando. E tem várias pessoas que têm teses, né? Vários entendimentos sobre isso. Mas, de fato, quando a gente olha os nossos vizinhos, muitos são depois do Espírito Santo. Você pega Minas, né? As nossas igrejas, Luana tem visitado aí, são, às vezes, mais antigas do que dos nossos vizinhos. Mas eles também foram construídos na época áurea do ouro. Então, são igrejas maravilhosas que você entra e tem ouro, né, do teto e tudo quanto é lugar. E aqui as nossas igrejas são mais simples, são os acabamentos mais simples quando comparado ao ouro e essas outras coisas. Então, é um outro tipo de beleza. E de arquitetura. Outro tipo de arquitetura. E de momento histórico, né? De momento, são construções anteriores. Mas eu acho também que tudo que é do vizinho é mais interessante, né? Às vezes é mais interessante você dizer que você conhece as cidades mineiras históricas, que são maravilhosas, do que você sair no final de semana para fazer um passeio. Turismo local. Eu já dei muitas palestras, né, em escolas, faculdades, até mesmo aqui no Cine Jovens, como
são poucos bens tombados pelo IFAM, eu costumo apresentar um por um. E eu gosto de fazer a pergunta, quem já foi nesse? Quem já entrou aqui? Para ver a reação das pessoas. São muitos já visitados? Não. As pessoas não conhecem? Não, as pessoas é que vão Fala conhecer pra gente quais são. os 12 bens? É. Tá bom, vamos Você lá. também quer saber, não quer? Vamos ver se eu já fui. Eu ia pedir isso, mas eu fiquei sem graça. Eu acho que vou já. falhar no teste. Eu ia pedir isso, mas eu fiquei sem graça. Vai lá, Vamos levanta as lá. mãos assim, vamos ver. Igual no TikTok. Vamos começar com Vitória. Eu não Vamos. esquecer de nenhum. A sede do IFAM. Sim. Sim. Que inclusive tem. Depois já vou entrar em detalhe. Que eu Vai, fala. que eu fiquei apaixonada na sede do IFAM quando eu descobri a questão do eira. Sabe a expressão sem eira nem beira? Sim. Que eu fiquei apaixonada por essa Das expressão. Já ouviu? telinhas, que Da são onde conjunto de vem a telhas. expressão sem Tribeira, eira? ele vê. Sem É, eira que nem tem beira. um telhadinho. Eu fiquei Era aquilo status ali. E social, lá né? Tem, o eira, IFAM, acho que é lógico. uma das únicas, né? Uma das poucas daqui O da IFAM capital. é das únicas poucas casas do período colonial que ainda restaram, né? Então a gente consegue observar a tribeira, né? Não é As uma eiras e as beira, beiras. né? Não, ali era uma casa, né, usada até mesmo por ex-governadores do coisa estado. Então a gente tem a sede do IFAM e a casinha ao lado, que é um tombamento quase que conjunto. A gente tem Capela de Santa Luzia, Sim. Igreja São Gonçalo, Sim. Ok. Igreja do Rosário no centro, Sim. Sim. Museu Solomon Jardim. Sim. Em Vila Velha a gente tem convento, Lógico, todo Igreja mundo. do Rosário. aí todo mundo vai. Todo Igreja mundo do Rosário. Sim. Sim, na prainha. Sim, na prainha. Na Serra a gente tem Igreja de Reis Magos. Nova Ok. Almeida. Nova Almeida. Almeida. Lá em cima, na Sim, colina. Sim. Eu fiz sim pra vários de Vitória, mas eu fiquei aqui. Eu tava lá na Serra 7 procurando aí. Guarapari, a gente tem a Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Ai, minha, gente. Lá em cima, eu peguei matriz pra antiga. mim. Você foi, lógico. Essa eu não conheço. Oh, Essa eu não conheço. Tá, Tem vamos que ir. marcar eu um também dia? não. Vamos, amiga. Vamos, eu te Vamos fazer, levo. vou levar Eu vocês. sou Vamos uma marcar ótima- aquele, eu né? sou uma Isso é ótima muito guia capixaba. turística. Vamos A marcar. gente marca de marcar. Patrimônio material dos capixabas, Elisa. Vamos marcar. Vamos. A gente tem Anchieta, a Igreja Nossa Senhora da Assunção, em Anchieta. Não, mas é aquela que fica na praia ali, aquela mais de cima de Anchieta no que tem, alto, que isso. tem o... É o santuário, né? É o santuário, Ah, conhecido sim. como Santuário Nacional São José de Anchieta ou Igreja Nossa Senhora da Eu Assunção. não sabia que era Nossa Senhora da Conceição. Eu Que é achei um que Lá é era santuário Assunção. nacional. Olha, as nacional. pessoas não têm E tem um noção da sítio dimensão arqueológico disso. lá, não é? Tem. Sítio arqueológico. E aí a gente tem em Viana a Igreja Nossa Senhora da Ajuda em Araçatiba. Essa eu acho linda. que quase ninguém levanta a mão. Essa eu fui. Mas é maravilhosa. É linda. Eu acho que eu não tenho um método pra passar. A gente vai marcar uma excursão. Vamos marcar uma Precisamos. excursão. sim. Então é interessante, porque quando você faz, às vezes Reis Magos, as pessoas falam, não sei, mas poxa, Reis Magos a gente está em Vitória, ali em Nova Almeida, uma horinha e pouquinho você está lá. E às vezes nem as pessoas da Serra nunca entraram. Sim. O Museu Solar, as pessoas de Vitória não costumam Museu visitar. Solar Monjardim e Lindíssimo. Araçatiba. Quando você fala Araçatiba, oi, é aqui? Não, nem sabe. E agora incluiu também a Igreja de Queimados na Serra. É tombado pelo Conselho Estadual de Cultura, o Estado, e ele é um sítio arqueológico registrado pelo IFAM. Então, pelo IFAM, a proteção vai em relação à arqueologia e o tombamento pelo Estado. Tem isso, né? A gente tem tombamento estadual, tombamento federal, E tem municipal. o tombamento que é do patrimônio material, Uhum. é isso, a gente trabalha com várias legislações ao mesmo tempo, são esferas diferentes de proteção. Então, assim, às vezes você faz perguntas simples, a gente está falando, então, solar dentro de Vitória. Então, eu não sei o que acontece com as pessoas, que às vezes é mais interessante você conhecer algo que não está no seu estado, que é conhecido, do que você conhecer a sua própria história. Talvez porque o que é diferente atraia mais. Aí eu não sei, eu acho que talvez seja isso. Ou porque aqui são construções mais simples, mais, né, com menos Sim. atração em relação àqueles maravilhosos altares de ouro. São construções muito diferentes, de épocas diferentes. Não sei se é isso que atrai, mas de Eu vou fato... perguntar o que a Luana acha. Eu acho que se eu fizer uma palestra e mostrar uma igreja de Minas, acho que mais gente Nossa. vai levantar a mão do que se eu perguntar sem Araçatiba. dúvida.
Mas posso complementar? Claro. Eu quero. Tô aqui me coçando pra falar, porque esse assunto mexe muito comigo, porque A enquanto gente jornalista, sabe. você sabe, né? Enquanto jornalista, a gente roda esse estado todo, assim, né? Pelo Em Movimento, a gente tem essa missão de mostrar o melhor do Espírito Santo para o capixaba. Então, a gente dá essa sacudida de fazer essa provocação mesmo de, olha, vem cá, pegar pelo braço, né? O Saulo Ribeiro, que é da literatura, ele usa um termo, né? Que é a literaluta, que é pegar pelo braço a pessoa. E acho que a cultura e o turismo também precisa muito ir nesse sentido, porque acho que é um processo do capixaba tomar posse, e aí talvez até uma questão religiosa falando de tomar posse do que você é, meu filho, sabe? Tipo, saiba sobre si. E existe essa falta de compreensão que eu acho, Elisa, que não tem necessariamente a ver com o que brilha, assim, com o que é mais suntuoso. Eu acho que é uma falta de conhecimento mesmo, sabe? Porque é muito comum, gente, eu já ouvi, eu sempre falo que eu nunca vou falar o lugar e nunca vou falar mesmo, mas eu já ouvi de uma secretária de turismo de uma cidade falar para eu não ir lá porque não tem nada lá. Então, assim, eu acho que tem um pouco, mas eu não culpo essa pessoa, porque é aquela história de quem está na ilha não vê a ilha. Então, ela não consegue criar esse olhar afetuoso sobre a realidade que ela tem, porque ela, às vezes, não tem um comparativo. Às vezes, a gente que tem a possibilidade de transitar por vários espaços e conhecer, tanto que é muito comum o discurso de quem mora no Espírito Santo e vai para fora, passa a dar valor depois que sai daqui. Então, esse discurso do ter que ir para fora para crescer e para ver o Espírito Santo como uma potência é muito comum, porque as pessoas não exercitam o olhar. E eu acho que quando a gente olha para a história, e aqui é achismo mesmo, né, que eu ainda não conheci nenhum estudo comportamental específico sobre isso para a gente falar com essa bagagem. Mas vocês falando da história, hoje mesmo eu entrevistei o Rafael, ele é um historiador. Rafael Cerqueira Nascimento, ele é um professor, e ele tem um estudo que é sobre a superação da narrativa histórica do atraso. Tipo assim, o que tem na história do Espírito Santo que justifica essa interpretação de isolamento, essa interpretação de esquecimento. Tem, assim, a nível de história, né? Ele elenca algumas narrativas, como, por exemplo, desde a invasão, né, do período da colonização, eles falam em relação até a questão da navegabilidade, que às vezes não era fácil os navios entrarem na nossa Bahia. Então, começa a partir daí, se a gente for se comparar, né, aos nossos vizinhos, por uma questão que aí vão vindo alguns argumentos, tem gente que fala que o Vasco Fernandes Coutinho era um mau donatário, que não queria muita coisa com a vida e tal. Então são vários argumentos, a questão da barreira verde, e com o tempo, a demora para a gente ocupar o interior, e essa questão da ocupação do interior, hoje eu vejo assim, você começou a sua fala falando sobre a diversidade, né, do Espírito Santo, e é a bandeira que a gente levanta o tempo inteiro, que diversidade é identidade, que muitas pessoas às vezes precisam se reconhecer em algo único, mas a história do Espírito Santo não é assim, acho que de nenhum lugar, né? Mas tem os estereótipos, né? De quando você pensa na Bahia, você pensa numa coisa, você pensa no Rio, você pensa... E a gente não tem o estereótipo para vender porque é diverso mesmo. E seria injusto, né? Porque acho que aqui a gente está até em pé de igualdade, essa questão da distribuição de povos, mesmo que são muitos. Então, quando a gente fala da diversidade como a bandeira, e quando a gente leva isso para o interior, cada cultura sabe muito de si. Você vai em Araçatiba, lá tem guia mirim explicando a lenda da árvore do porquê que tem uma criança que chora à noite lá, um choro de uma criança. Tem guia mirim. Você vai lá no interior de Venda Nova do Imigrante, ele sabe falar da polenta, a criança, sabe? Agora você não sabe, não tem ponte. Acho que o que falta, a minha visão, é que não faltam pontes para as pessoas se reconhecerem. Tipo assim, igual eu falei, né? Essa pessoa que me falou, não sei o que você vai vir fazer aqui, não tem nada. Que eu acho que é essa timidez e esse olhar um pouco com medo, com receio do que o outro vai pensar, porque eu sei o que tem. Ela sabia tudo que tinha na cidade dela. É a cidade que tem o maior número de escritores por metro quadrado, que já entrou para o Guinness em recordes. Então, tinha coisas, você fala assim, aqui no Espírito Santo, você fala assim, caramba, que lugar interessante, que diferente, que lugar é esse, tão pequenininho, cheio de recordes, que lugar é esse, é curioso. Só que ela tinha até um receio, porque, tipo, eu vou me comparar com alguém que é muito suntuoso, então tem um pouco esse olhar, não sei se é toda arrepiada com essa história, gente. Então eu não sei se é um olhar de receio, e aqui também tem esse discurso do não vamos divulgar muito não, vamos deixar só pra gente. Tem esse discurso também, sabe? Tem. Então, assim, eu acho que é uma questão comportamental que não dá pra gente, tipo, apontar o dedo e culpar alguém, mas é o convite que a gente sempre faz a partir dessas provocações, é que as pessoas percebam que elas podem contribuir com a cultura de cultura, e não a cultura da não cultura, sabe? E reconhecer, é o que eu sempre falo,
assim, não fale que capixaba não tem cultura. Fale que você não conhece a cultura do capixaba. É totalmente diferente, sabe? Perfeito. Porque, assim, Mais honesto. É honesto, é mais coerente, assim, você assumir que você não conhece. Porque muitas, pra falar mal, né, e o capixaba é engraçado que ele fala mal dele pra caramba, mas não vem ninguém falar mal não também, né? Mas, só que essa questão comportamental... Eu posso chamar Guarapari de roça, se vocês fizerem isso, a gente vai sair no tapa aqui. Exatamente. Inclusive, adoro Guarapari. Adoro Guarapari também. Mas, enfim, só para concluir essa questão, que eu estava falando, acho que é o lance da ponte, né? Acho que faltam pontes entre essas culturas para a gente entender uma unidade diversa, né? Que não existe algo único, mas uma... Enfim, vocês entenderam, né? Essa compreensão do todo, a compreensão da diversidade, tipo, eu saber do seu, você saber do meu, essa troca, eu acho que falta isso. E quando a gente olha para o passado, o Espírito Santo acho que é um estado ainda que tem muito pé, os dois pés atolado ali no passado, mas às vezes também falta uma criticidade de olhar para esse passado e entender o que ele significa hoje, né? Tipo, o que a gente caminhou para estar aqui? Porque a gente vê muito um discurso, às vezes, que é interessante para você contar uma história, para você vender um turismo, por exemplo, a questão dos imigrantes, né? É uma coisa de meritocracia também. A gente veio, não tinha nada, abrimos a terra nas mãos, não sei o quê. É uma história super interessante. Mas quando você vai comparar também com a história do povo negro, do povo quilombola, que passou um perrengue, ninguém quer saber. Então, assim, eu acho que falta olhar com criticidade para essas histórias e entender como povo, como um conjunto de pessoas, sabe? Sim. Então, acho que temos muito que caminhar e é muito importante a gente estar aqui falando sobre isso para dar essa chacoalhada mesmo na cabeça das pessoas. Aí você falou de ponte e a gente fala de você. Você estava aí, não estava? Você passando para falar de ponte? Eu sei. Existe uma questão, pegando a questão econômica, assim, eu venho de tecnologia, então é uma outra área que a gente, quando começa a pensar em fazer negócios aqui, as pessoas falam, eu tenho que ter um telefone 011, né? Porque quando eu ligar, tá falando de onde? Aí vai citar uma cidade do Nordeste qualquer, e nessa visão assim, de nós e eles, né? O Sudeste, né? Quem é o 027, né? Então assim, e tudo acontece em torno de São Paulo, aquela coisa, ok, aí tem lá em Santa Catarina, e uma cena de tecnologia e tal. E pra gente aqui, esse charme de ser menor, de ter até um certo mistério que você não conhece muito, tem que navegar, e isso é interessante, né? Você navegar e de alguma forma ficar surpreso com o que a gente tem aqui, né? Isso é muito bacana. Pra gente que é daqui, eu sou daqui, eu nasci aqui, eu cresci aqui em Vitória. Em Vitória? Então, assim, às vezes você sai para viajar, conhece o lugar, e você se prepara para viajar, você estuda, você lê, e você nunca para fazer isso aqui, né? E a gente começou a descobrir que no nosso trabalho de desenvolver um negócio e ter que se apresentar, que isso, na verdade, era um grande charme. As pessoas vinham para cá, às vezes, para uma reunião de negócio, e ficavam encantadas, falavam assim, a gente trabalha a vida inteira para um dia se aposentar e vir morar num lugar desse. E vocês têm a oportunidade de trabalhar e se desenvolver nesse ambiente. Eu já conheci um paulista com uma pousada lá em Manguinhos, ele falou, eu larguei tudo lá e vim aqui para cá morar aqui. Ele tá dando lucro não, mas eu estou vivendo bem melhor. Eu moro onde as pessoas passam o verão. Eu moro onde as pessoas passam o verão. É maravilhoso. E isso é fantástico. Então, assim, a gente está nessa pegada de tentar pensar esse lugar como um lugar muito propício de desenvolver negócios, de negócios que sejam sustentáveis em todos os sentidos, integrado com todos os arredores, enfim, com o ambiente como um todo. Quer dizer, a gente quer que esse lugar se desenvolva, mas a gente não quer arrastar esse lugar junto e destruir esse charme, pelo contrário. Mas isso é um enorme desafio, né? Então, assim, por isso que a gente está meio que tentando juntar pessoas diferentes, que pensam, enfim, que tem, inclusive, conhecimentos em áreas diferentes e dialogar e fazer essa sopa aí que a gente aqui chama de muqueca, né? Que é maravilhosa. E aí que entra a questão da identidade para vocês, que é muito importante que se tenha. Tanto que o nome do movimento, né? Vale da Muqueca, né? Que a gente buscou, assim, eram pessoas diferentes, de áreas empresarialmente falando totalmente diferentes, com histórias de vida diferentes, mas entendendo que através desse movimento de se conectar, de fazer pontes, de criar algo mais orgânico e principalmente de dialogar diferentes perspectivas sobre o que a gente quer, que no final é ser feliz, é ter um mundo melhor, é construir um mundo, enfim... Qualidade de vida para viver a vida que a gente tem. Né? Uhum. Só que, ok, como que a gente faz isso do nosso lugar? Né? São pessoas geralmente lidando com tecnologia digital, né? Esse tipo de inovação tecnológica e empresarialmente desenvolvendo coisas que são inovadoras. Uhum. Não sei, a gente não sabe, na verdade. Então, a gente precisa caminhar junto com o quê? Com a cultura, precisa caminhar junto com esse ambiente. Porque se a gente ficasse aquele bando de engenheiro junto, né?
Vai ver que é um navio viking isso, né? Tipo, Agora, falando essa questão das pontes que a Luana provoca muito bem, aí é que eu volto de novo, né, ao papel da cultura, da arte, do entretenimento. Porque, veja bem, imagina qual seria o impacto de uma criança capixaba se ele visse mais novelas, filmes, que o cenário passasse mais pelo Espírito Santo, livros. Bom, basicamente, do conteúdo que a gente consome, pelo menos a minha geração, ele passa totalmente no Rio de Janeiro, assim, 80% pelo menos. Vai um pouco lá em Minas um pouco mais, Bahia, São Paulo. Agora, Espírito Santo, a gente não vê refletido na produção artística e cultural, né? E isso é algo que, por exemplo, né, a gente vê a importância da Lei Aldir Blanc hoje em dia, né, das políticas culturais de fomento, para que a gente consiga mostrar um pouco mais dessa nossa cultura, né? Falta esse espelho a partir da arte também. Você concorda com isso, Gabi? Concordo, mas eu vou um pouco além. Você está me falando de uma coisa muito importante, que é a representatividade, certo? Mas como lançar a mão de uma representatividade sem cair no bairrismo ou no regionalismo muito arraigado? Porque, sim, é muito importante. Realmente, eu me sinto privilegiada por ter ido Rubem Braga na adolescência. E aí, quando eu fui morar em Cachoeiro, que eu vi as placas nos locais onde ele escrevia as crônicas, com as crônicas descritas, eu chorava. Eu li aquilo e falava, caramba, ele estava sentado aqui, quando ele olhou um gato, escreveu sobre esse gato. Isso é lindo. Foi nessa igreja que ele viu um cachorro entrando e escreveu sobre isso. Aquilo, para mim, foi isso que você falou. Essa roupa quentinha, assim, que me vestiu na hora, eu falei, uau, é sobre... Nossa, que clichê, né? É sobre isso. Mas naquele momento, era realmente sobre isso. Porém, como estar nesse lugar de sobre isso sem cair em bairrismos e ismos e me ajuda? Extremismos, de modo geral. Sim. E aí, os três, agora a gente joga. Assim, acho que a gente entra na... Não é que é também para ficar isentão das coisas, sabe? Mas eu acho que é ter um senso crítico e um senso, tipo assim, de... É o que eu falo, para a gente enaltecer o que é bom daqui, a gente não precisa diminuir ninguém, sabe? Eu acho que para a gente falar bem da gente, não precisa cair nessa coisa do sou melhor que. Eu acho que isso é até imaturo, né? Que a gente, às vezes, adere a esse comportamento, a internet adora isso, né? De criar esses conflitos, para poder gerar um burburinho ali, que às vezes é interessante, assim, né? Enfim, para você criar um ponto de partida para uma conversa, mas eu acho que nunca esse caminho do extremo vai nos levar a lugar nenhum, mas sem dúvidas o regionalismo é algo que, quando a gente fala no tempo de hoje, produção de conteúdo, produção de arte, produção cultural, sem dúvida, é o que a gente tem de único, é o que a gente tem para oferecer, porque é nosso, assim, sabe? De informação padrão, o mundo está cheio, assim, né? Todo mundo tá pensando em alguma coisa. Agora, o que você pode oferecer de único é o que você tem da sua realidade, né? E essa provocação a gente faz, e eu acho que é fundamental, né, o que você coloca, como a gente consome isso, como incitar que as pessoas, desde a infância, passem a ter mais esse olhar sobre o que é seu, né? Porque acho que bom que você foi privilegiada, sim, de você ter tido a oportunidade de ler Rubem Braga na sua infância, mas muita gente não tem acesso. Eu recebo, vídeo de professoras, mensagem de professoras muitas vezes, falando, pelo amor de Deus, você pode me passar esse vídeo para usar na sala de aula? Porque às vezes falta material. Sabe, eu não sei se é o acesso, é o que falta, esse conteúdo chegar até as escolas, chegar até as pessoas, sabe? É uma questão de política pública também, né? Sem dúvida, para que o Estado reconheça que é fundamental, e isso não é bairrismo, isso é básico, assim, sabe? É básico. É o que a gente chama no IFAM de educação patrimonial, né? O que é o conceito que a gente usa, que é isso. Você não precisa colocar o outro, né, fazer comparações ou bairrismo. Você precisa conhecer. Você precisa, né, conhecer cada um, o que é específico de cada local. Você precisa reconhecer, você precisa promover, que é o trabalho que a Luana faz. Então, às vezes, falta, sim, nas escolas. Falta material, falta uma diretriz, não sei. Mas falta ter isso como um projeto forte,
né, que esteja possível a todos os diferentes tipos de escolas, diferentes formações. Eu acho que é isso, falta a gente conhecer, incentivar que conheça, incentivar que leia, né, que é o que a Luana está falando. O empresariado tem interesse em investir na formação de cultura local, considerando a arte como um local para a gente chegar nessa formação cultural? Você acha que tem hoje no Espírito Santo? Ou você acha que não existe isso? Eu acho que a gente está começando a ver alguma coisa acontecer. Porque, assim, é óbvio, não vou generalizar, tem várias empresas que desde sempre suportam uma série de coisas que são importantes. Mas quando eu penso, eu não represento, eu estou inserido num contexto de empresários de tecnologia, começando, geralmente envolvendo pessoas que trazem capital de risco junto com uma boa ideia e tentam juntar essa sopa, criar uma startup. Então, essa é a dinâmica. Só que cada vez mais, esse capital que vem é um capital que, se ele não estiver realmente enxergando um mundo que a gente que está ali querendo construir, está construindo, não é um capital que funciona, porque ele vai vir com uma série de agendas muito difíceis e vai ser incompatível. Então, geralmente, esse capital que vem, ele vem, inclusive, procurando coisas que sejam verdadeiras. Porque o que não é verdadeiro, eu já tenho 1000 outros investimentos, já é o que eu faço desde sempre. Patrocina! Né? Então, agora, como fazer isso? Porque também é um capital que vem e que, às vezes, tem dificuldade de montar uma cesta que realmente torna o projeto viável do ponto de vista de capital de risco que está sendo investido, que quer gerar impacto social, que quer investir em coisas que realmente são as coisas, né, que têm esse viés, mas, ao mesmo tempo, é um capital que espera ser remunerado de uma certa forma, ter uma série de expectativas. Então, assim... Posso complementar? Claro, por Bruno, favor. a gente está aqui hoje gravando esse podcast, que é pela lei que foi, né? Da Lei Aldir Blanc. Aldir isso. Blanc. A gente está falando de leis de incentivo à cultura. De fomento. De fomento, que às vezes é mal interpretada, mal conhecida e com várias críticas, sem as pessoas conhecerem o que, de fato, uma lei de incentivo à cultura pode nos proporcionar. Estamos aqui hoje por Graças isso. a essa lei. Muito obrigada por estarem. Então, A quando gente você precisa fala dessa assim, conversa. quando você fala assim, o que as empresas podem proporcionar, o que elas podem começar dentro dos seus projetos, passar a olhar essas leis e buscar a quantidade de projetos maravilhosos que a gente tem aqui de cultura e que não conseguem ir para frente por falta de recursos. Não precisa ser um mega capital e você tirar, né, do seu... E nem um mega projeto, né? Um mega Existem projeto. microprojetos Você pode... incríveis. Né, o que é lei de incentivo à cultura? É você, do seu imposto devido, você direcionar uma parte, né, aí para ir para um projeto. Então, você não está nem tirando aí da empresa, do lucro dela. Tá nem tirando do marketing, Não, né? né? Então a gente tem hoje a IFAM está terminando no próximo mês. O IFAM não, né? Um dos bens tombados pelo IFAM está terminando no próximo mês. Agora, um projeto maravilhoso na Igreja de Anchieta, Santuário Nacional de Anchieta, que é feito totalmente com recursos via lei de incentivo à cultura, patrocinado por 2 grandes empresas. São empresas que têm esse olhar. O que a gente precisa é, talvez, né, Que empresas criar... menores tenham essa cultura de repasse. Eu acho que a gente precisa explicar mais ao empresariado o que é uma lei de incentivo à cultura, o que ela vai fazer. Não, a gente não está falando de grandes shows, grandes teatros, né? Não está falando de grandes artistas, a gente está falando do que ela pode proporcionar para a cultura local. Qual o benefício que o empresariado capixaba, pode gerar no seu entorno. Eu acho que falta um esclarecimento desse também. O que pode proporcionar muito mais. E para além da questão do direcionamento do imposto, tem também a questão de como essa empresa vai se posicionar socialmente a partir do momento que as pessoas souberem que uma empresa que não é uma mega empresa está patrocinando, apoiando projetos que não são mega projetos. O significado disso é enorme. E aí vocês estão falando com as pessoas certas nesse momento, né, Bruno? É com a gente. Não, eu estou pensando aqui, porque eu estava justamente, né, tentando fazer esse link, né? Quando a gente sai da esfera pública para a privada, como que funciona? Eu vou compartilhar com vocês o meu case, assim, Seu case, né? exato. E no início lá 2010, 11, 12,
eu estava um frequentador dos carnavais do Rio de Janeiro, assim, né? Todo ano indo no Carnaval do Rio de Janeiro, curtia os bloquinhos, já tinha um roteiro já programado, já tinha um lugar onde eu levava os meus amigos para lá e etc e tal. E eu comecei a ficar provocado, assim, cara, por que que isso não tem lá em Vitória, né? Assim, eu estava no piloto automático, que é um piloto automático do capixaba, né? O meu conterrâneo, né? Do qual eu me identifico dessa maneira, de que, ó, chega verão, carnaval, tem que ter para onde ir. Isso sempre foi regra, não era diferente para ninguém. E eu vivi esse piloto automático e comecei a ficar assim, tá, legal, eu todo ano vou para algum lugar, eu estava indo muito ao Rio de Janeiro, por que não tem lá em Vitória, né, cara? Pô, podia ser tão mais tranquilo, eu estar lá na minha cidade, a praia é linda, a gastronomia é um barato, só gente linda, pô, tem tanta coisa legal lá. Falei, tá, por que não tem? Alguém não faz isso? Porque não se tem alguém programação, fizesse? né? Aí eu pensei, cara, só o que falta é a programação, porque se tivesse esse bloco que tá tendo aqui na minha frente aqui lá, ia ser muito legal. Né? E aí, em 2014, eu lancei o Baile Voador. Fazendo uma contramão, assim. Mas foi uma coisa de muito risco, assim, até pensando como um empreendedor mesmo. Porque, na verdade, eu não acreditava. Lá no fundinho eu estava assim, cara, não vai dar financeiramente certo, mas eu vou fazer assim mesmo. Né? Eu fui muito... O empreendedorismo cultural, acho que ele está o tempo todo caminhando nessa corda bamba, Exato. né? Do talvez não gere nada, mas eu vou fazer... Vou fazer assim mesmo. Não, eu tenho que pelo menos tentar. E deu certo, sabe? Deu certo contrariando aquele senso comum. E aí, assim, eu percebo que esse case, ele vem contribuindo para o fortalecimento de todo um ecossistema que tem hoje. Hoje a gente tem uma liga dos blocos do centro de Vitória, a gente tem blocos que estão arrastando aí 70 mil pessoas, como o Regional da Anaí, o Batuque Delas. Que saudade. Mas dá para perceber, se você pegar essa linha cronológica, que é bem curtinha, né? A gente está falando de ontem, assim, anteontem isso começou. Que esse movimento de um empreendedor, e aí depois vem o outro, que veio outro, que vem o outro, ele gerou um ecossistema mais atraente. Porque... Então, o que um faz estimula o outro e você se sente sozinho. Isso? No Vale da Muqueca você sente isso? Sente, né? Gente, a gente está fazendo coisas o tempo todo que é contra tudo, né? Que todo o sistema está contra o que a gente está fazendo. A gente está inventando moda, tentando criar valor, mexendo às vezes com gente grande. Eu sou da área de seguros, eu estou mexendo com seguradora, né? Querendo popularizar, dar acesso a produto securitário. Porque, enfim, esse tipo de coisa não tem como. Se você não tiver, primeiro, muito convicto do tipo de valor que você está querendo criar, e se você não tiver gente do seu lado, né, porque vai ter os seus altos e baixos lá, então esse ambiente, né, de gente junto, se apoiando, enfim. Exatamente. E aí eu posso fazer logo um gancho? Como a gente voltou a falar do Vale da Muqueca, eu preciso perguntar uma coisa, Fabrício. Vale da Muqueca é um título que não está popularizado ainda, mas a gente quer fazer com que ele se popularize e que Vitória, a região da Grande Vitória, seja conhecida como Vale da Muqueca, que é esse lugar para você investir em tecnologia e startups. Qual é a importância da obtenção de títulos para essa sensação de pertencimento cultural, de modo geral? A gente percebe a meca do startupeiro, né, da pessoa de startup, é lá o Vale do Silício, né? Então, e aí por isso que tem esse nome Vale disso, Vale daquilo, né? Independente de ser um vale, de não ser um vale, a gente até outro dia estava discutindo sobre isso, né? Sobre o que é o vale realmente, né? Tem a ilha, tem um vale, né? Ao redor dessa ilha, até a gente está De fato, existe um vale, geograficamente falando, em Vitória, né? Aí, enfim, obviamente ninguém pensou nisso na hora de falar de vale, estava só fazendo referência ao Vale do Silício mesmo, toda essa criatividade incrível, né? Era só um trocadilho. Mas é um título. Mas é porque ela conecta pessoas, ela comunica. Para esse grupo, quando fala vale, já sei do que se trata. Na Muqueca é o que mesmo? A Muqueca, aí você linka com o que a gente é, com a nossa identidade. E aí eu vou perguntar a mesma coisa para a Luana, e depois, tecnicamente, para você, porque a gente tem o título da maior polenta
do Brasil, não é? A gente tem O Espírito Santo tem uma obsessão com coisas Por títulos. grandes. Não, tem a maior polenta, a maior muqueca, a maior brote, a maior tudo, a maior torta de E agora morango. a gente tem o segundo maior Buda do mundo, né? O maior o quê? Buda. Ah, o Buda é o segundo maior do mundo, né? Buda do mundo, maior do Ocidente. O maior Buda do Ocidente a gente tem. Então, esses títulos, você acha que é só uma obsessão capixaba? Ou você acha que isso é importante para fortalecer o nosso capital cultural e a nossa sensação de pertencimento? Eu acho que o título ele é um ponto de partida, assim. É igual esses dias eu vi a notícia, né, de que aquela reta do aeroporto se transformou na rodovia das Paneleiras. Que eu achei super legal. Assim, é um reconhecimento? De certa forma, se você vai popularizando, vai estar na boca das pessoas. Mas eu acho que não é só isso. Nunca pode ser só o título. Que é igual esses dias, construíram, acho que um monumento em homenagem aos profissionais da saúde, e estava todo mundo pedindo, mas cadê o aumento salarial? Sabe? Então, assim, é só um monumento? É só um título? Sabe? Eu acho que ele sempre tem que ser um ponto de partida para que aquilo entre na rotina e na boca das pessoas e que aquilo seja falado, seja comentado, porque eu acho que culturalmente, Então ele tem né, que a gente pegar, vai... é isso? Ele Tem que pegar. Tem que pegar. Eu acho que é um processo, é um motivo. Você dá um motivo para as pessoas falarem sobre aquilo, assim, Porque, sabe? por exemplo, no caso do Bruno, a gente tem o título de Vitória ser o Carnaval do Brasil começa aqui, né? Sim. E aí você se apropriou isso e o seu baile é feito no calendário de Vitória. Não, Confere? eu usei isso como estratégia no início, né? Que a gente fazia o pré-carnaval. Então era o pré-carnaval do carnaval que começava primeiro no Brasil, né? Peraí, Tinha era essa antes jogada do de carnaval campanha. Isso. de Vitória. De carnaval então, de era Vitória. o primeiro do primeiro. Que o carnaval das escolas de samba de Vitória, ele trabalha com esse título, né? De ser onde o carnaval do Brasil começa. Para quem compreende desfiles de escolas de samba como o carnaval, e na verdade isso tem muito mais, como é que se diz? Influencia mais o imaginário do brasileiro do que o próprio carnaval de rua em si, né? Eu gosto dos dois. Igual. Mas, sem sombra de dúvida, isso, de certa forma, acaba fortalecendo você trabalhar essa difusão, essa comunicação, essa divulgação. Gera assunto, né? Acho que é um marketing. E gera mesmo da link, coisa. né? Para as pessoas entenderem e participar melhor do processo, assim. E né? acho que cria esse espanto. Quando a gente fala que aqui em Vitória, em Vila Velha, no Espírito Santo, tem uma das igrejas mais antigas do Brasil, todo mundo fica, oi? A igreja mais antiga, a história do Brasil aqui, como assim, entendeu? Tá mentindo. Mas é que é uma das... Não, mas as pessoas não acreditam. As pessoas não acreditam. É a igreja do Rosário, isso, né? É em funcionamento, não em construção. Isso. Mas se você falar em funcionamento, que ainda tem atividade de igreja, Exato. Sim. Mas é um título que já gera uma curiosidade. Você fala, oi, aqui, e isso é assunto. Isso é assunto para as pessoas comentarem uma com as outras e gera o pertencimento. Fez um boom de turismo lá gente, Iconha? Não, como é o nome do lugar? Ibiraçu, obrigada. Eu tô pensando no pastel aqui. Gente, como é o nome do lugar? Tem que pensar. Pastel de Ibiraçu. Esse outro título, né? Sim. Ibiraçu, a terra do pastel. Isso para o empresário é bacana? Eu não sei como que o empresário vê, assim, eu sei como que eu vejo. Eu vejo assim, a gente tem um desafio enorme na nossa área, que é atrair pessoas talentosas que queiram estar aqui, que queiram viver aqui, segurar, reter no sentido assim, de dar uma boa oportunidade de quem quer ficar aqui. Por exemplo, eu nasci aqui. Na minha área, eu poderia trabalhar com tecnologia quase que em qualquer lugar, poderia ser um nome digital, ficar rodando. Mas eu tenho tantos vínculos aqui, tantas histórias, tantas coisas que são tão preciosas, que me fazem tão bem. Isso é muito importante estar que você está falando para mim. Então, tipo, para mim tem a ver com isso, assim, com construir uma identidade, um lugar bacana. Eu não quero ir para o Rio, para São Paulo, não quero. Eu quero ser artista no Espírito Santo, eu posso fazer isso. E agora, como você faz isso, né? Por exemplo, uma preocupação que a gente sempre tem, especialmente o pessoal de tecnologia, às vezes tem a oportunidade muito de ir para fora, sei lá, vou morar na Europa. Aqui a gente tem um receio, às vezes, com a questão da segurança, né? E isso é uma consequência de toda uma série de questões, né, que estão ao redor. Então, assim, como a gente vai desenvolver esse lugar sem pensar de forma um pouco mais abrangente, né? Assim, pensar o todo. Não que a gente consiga fazer o todo, né? Mas a gente precisa estar conectado, né? Precisa se preocupar. Então, minha resposta é importante? Não é trivial, não é sim ou não. Eu acho que tem um trabalho a ser feito ao redor para isso aqui se desenvolver de uma forma que não arraste, né? Que não seja uma coisa de gentrificação, que seja uma outra pegada.
Então, assim... Só acho que é muito, quando você fala, eu acho muito lindo, é que a gente me dá um otimismo, assim, me dá uma esperança quando a gente percebe que tá no começo. Acho que só falta o tempo todo assim. A gente tem uma história, né? A gente tem um passado aí, mas ainda fica essa sensação de que a gente pode criar isso aqui do jeito que a gente quiser. Não fica uma sensação assim? Com certeza. De que a gente ainda tem as rédeas da situação, a gente enquanto povo inteiro. E a acho gente que tem uma oportunidade de fazer isso no momento, então... porque assim, às vezes as pessoas não tiveram. Hoje a gente tem um nível de, sei lá, de conhecimento, de entendimento, para fazer isso de um jeito melhor, isso, né? Tendo essa compreensão, o movimento do carnaval, que é de ontem. Sim. Então, assim, dá uma sensação de que as coisas são novas, mesmo assim, né? Com a sua raiz, com a sua história. Então, eu acho que a gente tomando conhecimento, olhando para a história, para o que a gente é, como a gente chegou até aqui, quem somos nós? Oi, para onde vamos? A gente pode, a partir disso, ir direcionando o que a gente quer que isso seja, sabe? E estar no Sudeste, ter uma logística de transporte muito favorável, ser um estado pequenininho, 78 municípios, gente, é nada, comparado a Minas tem mais de 600. Então, a gente tem uma possibilidade de articulação que, se a gente for parar para pensar, é muito fácil. Entende? A gente tem um interior que é quase todo pavimentado, que tem internet. Então, assim, a gente tem uma estrutura possível de criar isso daqui. Bora, né? A gente tem que conectar isso aí. Vamos marcar o dia da gente. Elisa, marcar. então a identidade capixaba, a cultura capixaba, imaterial principalmente, ela é fluida. Totalmente. Esse é o nosso registro. Sim, ela é passada de geração em geração. Ela pode ser, né, o tombamento ele é fixo. Se você destruir, se mudar alguma coisa, você mudou, você destruiu, você mutilou. O patrimônio imaterial não, ele vai se adaptando, mas ele vai tendo aquela raiz, ele vai, né, às vezes se modificando, vai aparecendo em outros lugares. A gente estava conversando hoje, grupo de jongo, não sei se vocês já ouviram falar, sim, né? Vindo dos quilombos, né? Ligada à matriz africana, que eles se comunicavam através da música, através dos tambores. Então, era uma forma deles se comunicarem. As brincadeiras as também. brincadeiras, né? de prestar sua referência. Às vezes acha que é uma coisa mais ligada a, sei lá, magia, não. Muitos deles são devocionais a santos. Então, a gente tem esses grupos aqui no Espírito Santo. Ele está mais no norte, Conceição da Barra e São Mateus, ligado aos quilombos. E vai estar de Anchieta para baixo, Anchieta, Cachoeiro, Mimoso do Sul, Muqui, Presidente Kennedy, né, ligado mais a isso. E tem relação, o Ticumbi no norte e o Caxambu no sul, tem uma relação com o jongo, não tem? Assim, os grupos de Caxambu também praticam o jongo, não tem isso? Caxambu e jongo é a mesma coisa. Só que uns falam que são jongo, outros falam que com Caxambu. Caxambu a gente tem um nome muito aqui no Espírito Santo, mais ligado aos grupos do sul. O do norte, eles falam jongo mesmo. O Ticumbi seria um outro tipo de manifestação que está mais localizado em Conceição da Barra. Então tem essas diferenças. Você gosta, né, Luana? Eu adoro. Eles fizeram Vamos marcar de ir num junto, vamos todo marcar. Eles fizeram uma reportagem alegre, né, mostrando o grupo de Você já foi? Não, nunca fui. Nunca foi. Como você já vocês têm que foi? Já deve ter ido. Sim. Conceição, ali. Sim. Já foi. Barra do Jucu, no Natal, aquela fincada do Mastro. Não fui ainda. Nossa, que Eu saudades, fui, viu? eu já Show fui. Corona. Gostoso demais. Mas tá só Momento começando, Lagambe. Fabrício. Vamos fazer uma excursão. Quando o jongo foi registrado pelo IFAM, recebido um título, em 2005, aqui no Espírito Santo, participou da pesquisa e foi identificado, na época, pouquíssimos grupos. Se eu falar o número, posso errar. Hoje, a gente tem 24 grupos de jongo, que passou São Paulo, passou Minas e passou Rio de Janeiro, porque é um registro do Sudeste. Então, ele vai aparecendo, vai criando. Então, além de vai fluido, é reconhecendo. flexível. Sim. E o título, nesse ponto, é importante. Demais, né? A gente fala de título, mas o IFAM trabalha com reconhecimento, dando títulos, né? Então, hoje aqui a gente tem em Vitória o ofício das paneleiras de Goiabeiras, o primeiro bem material registrado pelo IFAM no Brasil. Eu adoro dizer isso. Eu, como de Vitória, capixaba, falo, nossa, o primeiro registro do IFAM está no meu estado. A gente gosta, né, de ter isso. Então, E é lindíssimo isso, você tem toda a razão. Às vezes,
o título chama, atrai, é um ponto de partida. De importância. Lindo. Hein? Vamos fazer o Momento Lambi Lambi? Tem vinheta pro Momento Lambi Lambi? Momento O Lambi Estevam, Lambi. nosso editor, vai providenciar. Gostoso demais! Oh, yes. Momento Lambi Lambi é um quadro aqui do nosso programa de auditório sensacional. Medo. Onde os apresentadores leem tudo numa prancheta, porque não decoraram o texto. Que é o seguinte, você explica? Ou eu explico? Você explica. Eu explico, então. Eu adoro Tá com você preguiça, né? explicando. Não, eu gosto mais de te ouvir. Momento Lambi Lambi é uma brincadeira, que é o seguinte. As cidades, a gente está querendo ocupar cidades, né? E uma das maneiras tradicionais de ocupar cidades é com lambi-lambis, que são aqueles cartazinhos que a gente cola em via pública. Algumas cidades já proibiram isso, porque tem essa coisa de o que é vandalismo, o que é arte. Mas o fato é que o lambi-lambi existe e ocupa as nossas cidades. Ele pode vir com um poema, ele pode ser uma peça de arte, ou ele pode vir com uma frase de protesto. Um anúncio. Vender aluguel, etc e tal, né? A questão agora é que cada um de vocês vai colar um lambi-lambi na nossa cidade. E vocês vão ter que responder de forma rápida. O que está escrito no lambi-lambi de vocês e se vocês vão direcionar ele para alguém. E onde vocês vão colar o lambi-lambi. E eu vou começar com Luana Esteves. E aí, seu Você pode lambi-lambi? escolher um lugar pra colocar o lambi-lambi? Não, você pode espalhar ele na cidade. Então tem que espalhar em tudo, gente. Tem que ocupar todos os Amor, lugares. você tem aqui uma fábrica de lambi-lambi na sua casa, ele é todo seu. Em todos os postes. Assim, Escrito eu o acho que quê? eu colocaria. O importante é o gente, recado. calma, deixa eu pensar. Qual é o recado? Todos os lambi- postes da Grande a arte, Vitória. o processo de criação não é assim, gente. Não, mas eu Botou assim, pressão, com hein? certeza seria uma provocação, sabe? Sei lá, tô viajando aqui No nosso tema. Do tema do capixaba, né? Da identidade, de se reconhecer. Não sei ainda. Pode estar em criação o meu lambi-lambi, mas assim, ele pode Eu tô ter... vendo que você tá me enrolando. Vai Você lá. tá te enrolando, cara, pra eu pensar, né, bonito? Importante. Tô te enrolando pra eu pensar. Não sei, talvez a bandeira do Espírito Santo. Só que eu acho meio brega, às Tá vezes, usar pintadinho em bandeira. 3 cores ali da bandeira. Mas que eu não... será que é meio E aí- brega usar Não, eu tô bandeira? achando lindo. Continue o texto. Então tá. Calma, bonita. Aí essa parte é mais delicada, né? Eu quero Pensar um o close texto. nela. Eu quero um close nela pra ver Eu tô a ficando cara assim, de pau desesperada. dela, me Ai, meu Deus, enrolando. meu lambi. Gente, eu demoro tempo pra fazer os textos da minha matéria. Você acha que eu vou fazer um lambi? Eu acho. Eu quero Não, um lambi agora, na minha mesa. Vamos pensar. Alguém já fez um lambi-lambi? Tô tentando. Gente, não me decepcionem. Que Olha eu só, vou para escrever? Peraí. ajudar, essa mensagem ela pode ser direcionada também. Pode ser uma mensagem para uma autoridade, para um artista, para uma pessoa ou para a cidade Já como sei. um todo. Vai. Eu Vai ser gostei. meio nada a ver, mas assim... Capixaba, ocupai-vos. Que é pra entender, pro capixaba se ocupar de si, entendeu? Eu achei Escreve isso aí, entender. produção. Eu Ele achei tem legal. que se ocupar, tipo assim... Não Tome. come, não. Guarda. Eu Não, achei legal. Não, mas entendeu? Eu Deu pra gostei. entender? Muito bom. Bandeira, né? Bandeira. A bandeira eu tô achando meio brega já, acho que eu já desisti da bandeira. Eu gostei. Continua, só pra eu enrolar pra ela. Tá colado. Agora só... Tá colado. Todos Tá os colado. postos da Grande Capixaba, Vitória. ocupai-vos. Espírito Santo inteiro. Espírito Santo inteiro. Tá. Tá, cada comunidade. Entendi. No poste de luz, no ponto de ônibus. Tá colado. Tá espalhado. Na porta do curral. Eu vou mandar o meu, Vai. Vai. O meu vai ser pros jovens empreendedores. De todas as áreas ou só da tecnologia? Eu me sinto de um lugar para falar da tecnologia que eu fico mais à vontade, mas Eu já fui uma jovem quem empreendedora da ficar cultura. confortável com o Lambi Lambi abraça, né? Eu vou plagiar o Roger Waters aqui no Resista, porque a gente vem de uma realidade de heróis muito anti-heróis, assim, muito esses caras da tecnologia criando tecnologias que, enfim, a gente vê dilema de rede social, todos esses modelos de negócio quebrado e etc, né? Então, assim, resista ao sistemão, né? Resista, né? Resista ao sistemão? É Eu isso gostei aí. disso. E o desenho atrás? Tem Anota cor, isso aí, desenho, tem produção. alguma coisa? Olha, muito bom esse. Resista ao Ah, sistemão. uma coisa mais violenta, assim, de resista mesmo. Uma punho coisa, cerrado. uma coisa de resistência Muito mesmo. legal. Tem que Eu resistir. adorei. Resistir. Eu vou Agora- usar essa camisa, inclusive. Você já colou um lambi-lambi? Conta pra você. Elisa. Colou lá na porta do IFAM. Colei, né? Quando você era Elisa, quando você era universitária, você colou um lambi-lambi? Ai, nossa.
devo ter colado, né? Não me lembro. Ah, não sei se eu vou provável. falar. Não sei se eu quero Não, falar. vamos lá. Não sei, eu tô aqui tentando enrolar, criando o meu. Olha- Posso fazer uma ligação, tipo uma continuidade do da Luana? Pode. Qualquer coisa. Ela Porque aí a gente cola o seu Inclusive, e o pode dela ser em cima. textão também, se você achar melhor. Pode Se ser o você da Luana quiser. em Não, cima e o porque seu assim, né, embaixo. eu sou técnica, né? Eu não tenho esse processo criativo dos artistas, assim, né? Mas eu acho que continuando da Luana, você falou Vos. Ocupai-vos. Capixaba, ocupai-vos. Eu vou dizer. Aí eu não sei. Capixaba Bas. é pra todo Eu não sei se coletivo. essa palavra existe, né, jornalista? Vamos lá. Inventa. Conhecer. Vos. Se Conheça conhece. a ti mesmo, a gente tá bem Conheça a religioso. ti mesmo, né? Eu não sei. Conheça a ti mesmo. Capixaba, Capixaba, capixaba conheça a ti não, mesmo. desculpa, senão você vai ficar parecendo campanha Campanha do governo. de governo, mas. Então, capixaba, conheça a ti mesmo. a ti mesmo, Eu né? achei. Acho que com uns adereços assim, né? Vamos lá, vamos pensar artisticamente. Vai Então, lá, o dele vai lá. tem um pulso errado, não sei. Alguma igreja, alguma pedra, algum monte, Um alguma coisa. patrimônio. No divã, Patrimônio. Uma talvez. paisagem. O capixaba no divã, entendendo sobre sua própria história. Quem sou eu, de onde vim, pra onde vou? Nossa! Boa, maravilhoso. Freud Então, uma capixaba. lambe continuação, assim, o meu e o dela. Que eu acho que é isso que a gente falou. A gente tá falando aqui o tempo todo de se conhecer o que a gente tem, não um processo. Adorei. Colada Nossa. onde? Na porta do irmão. Não, por favor, não colhe nenhum patrimônio, não colhe nenhuma igreja, não colhe cartazes. Não Não, colhe cartazes dos somente em patrimônios. locais Mas autorizados. no poste na frente do Aí patrimônio. pode. Não pode, mas não. aqui pode. É, a gente Onde vai você abrir colaria uma o mão. seu, que eu não perguntei? Onde você colaria o seu? Acho que em todo canto, mas principalmente no ambiente onde tem esses ambientes de trabalho, assim, de tecnologia, assim, esses hubs todos, né, esses espaços criativos. Nas portas dos esses- hubs de inovação. enfim. Pronto. Eu gostei. Enfim. Agora, Careta da penteira, assim. né? a parte legal é que a gente realmente vai criar os lambes de vocês e vai ficar nas nossas redes sociais, não é? Sim. Anotou aí, Então- produção? Então, quando for ao ar, vocês fiquem ligadinhos que vai estar lá a autoria de vocês e os lambes lindões de vocês prontinhos, colado na internet, que é um lugar ótimo para colar um lambe, não é? Adorei. Perfeito. Maravilhoso, gente. Não é lindo? A gente adora A fazer essas gente coisas. digitalizou até o Lambi Lambi. Ah, É arrasou. isso. Ah, não quero saber nem se é bom ou se é ruim. A gente faz E e pronto. joga, É né? isso. Estamos Tá juntos. feito. Pode dar um quê? Bem artístico, assim. É. Ai, eu adorei! Você gostou? Eu gostei muito. Você gostou muito? Assim, eu faria mais 2 horas Não é? aqui, mas... Eu achei tão importante tudo que eles falaram aqui. E Não, teve e- coisa que foi assim, que foi bem pessoal pra mim, sabe? por me mais que a tocou. gente tenha vontade de ficar mais 2 horas falando, A gente vai ter que encerrar agora? Tá no horário? estão caminhando pro encerramento. Ai. Esse é o momento. Mas a gente vai deixar os 3 irem embora? Vamos não, a gente tranca eles aqui. Deixa eu falar onde a gente tá. A gente Vamos- nem falou onde a gente tá. A gente tá no disco voador da Reta da Penha. Galera que Eu tá ouvi assistindo falar no After. Será? de máscara. De máscara. seguindo Vacina todos os no braço. Quem tomou protocolos. vacina? Quem tomou vacina? Quem já tomou vacina? Eu tomei. Primeira chegar o meu dose. momento. Você não tomou ainda. Muito bem, né? Você vai chegar a sua vez. A Estamos gente tá torcendo, torcendo. Luana. Tomei a primeira dose e aí eu tô esperando agora a minha segunda, mas eu continuo de máscara, álcool em gel, distanciamento social Sim. e saindo de casa o mínimo possível. A Porque gente precisa continuar atento. a gente não acabou. Não acabou. Não acabou. E aí, deixa eu falar onde a gente tá. Nós estamos, eu vou falar pra câmera, porque eu tô muito empolgada. É a primeira vez que eu venho aqui. Você já tinha vindo aqui? Já, que Você é já muito foi em legal. todos os lugares, né? Em movimento pelo Espírito Santo. Não é? Mas aqui é muito legal. Conheci há pouco Porque é o tempo. seguinte, quem mora na Grande Vitória, quem mora em Vitória, né, Sim. passa na Reta da Penha e vê o disco voador da Reta da Penha. O disco voador. do Findes. Do E a gente Findes. está nesse momento aqui transmitindo de dentro dessa nave. Que é o Nós Findes Lab. estamos dentro de um disco voador. E eu tô me sentindo em órbita. Vamos pra casa, me leva pra casa. Aliás, No vou meu aproveitar planeta. o momento que você está falando Feeds Lab. Muito obrigado, Juliana Gavini, minha amiga de infância. Uau. Eu sempre falo que Meus a amigos gente, a não gente são dançou importantes valsa assim. junto na 4ª série. Ó, tô Valsa fazendo na um 4ª coraçãozinho série? aqui pra você. Valsa por Ela é quê? maravilhosa. Nossa! Pra você ver, a nossa gente? escola tinha disso. Juliana Gavini, que é a gestora aqui do Findes Lab, também a Nayara, a Aline Alves, que está aqui também, um time maravilhoso, recebeu a gente. Muito obrigado, Lindas! viu? Não é?
Não é? Eu também acho. Olha lá, Nayara. Obrigado, Nayara. Deu tchau. A câmera tá pegando ela, será? Tá. Ela tá aqui, ó. Tá no aquário. Tá no aquário do disco voador. E assim, você também já tinha vindo, mas a mim foi a primeira vez que eu vim no disco voador. Eu fiquei emocionadíssima quando eu pisei aqui. Quando eu abri, aqui tem uma varanda, pra quem nunca veio. A gente podia fazer um tour depois e colocar em off, né? Você não tá entendendo o que a edição vai fazer, minha Tem filha. uma varanda. editor, Tem um tour em gente. off, né? Tem uma varanda com uma vista sensacional da Grande Vitória. A gente vê a Reta da Penha inteira, a gente vê o canal, a gente vê Camburi, a gente vê o Convento da Penha, a gente vê o Mestre Álvaro, o pôr do sol é É lindíssimo. uma vista incrível. É lindo. E saber que nós estamos dentro do disco voador da Reta da Penha, é uma sensação de pertencimento. Isso, muito Porque bacana. isso já é um monumento afetivo. A gente tem muitos monumentos que são só afetivos, né? Muitos? Muitos. Em Guarapari a gente tem o Tigrão da Ponte. Amo, sou. Eu quero mandar um beijo pro Fê Pascoal, que tem um movimento artístico de resgate cultural de Guarapari. Tocho é a palavra de ordem em Guarapari. Tocho, gente. Tocho é muito bom. Tocho. Amo. E aí a gente vai ter que encerrar? Vamos. Encerra você, eu não quero Então fazer tá, isso. eu vou fazer aqui Tô o com serviço pena. de encerramento, né? Que este foi o nosso primeiro episódio do podcast Ocupa Cidade. Dá um muito obrigado a todos os convidados. Maravilhosa a presença de vocês aqui, a Obrigada. contribuição. Muito bom, pode Elisa, chamar mais. Eu queria Fabrício, abraçar Luana. vocês. Pode chamar que a gente vem. Eu queria abraçar vocês. Abraçado. Eu sinto Sinta-se falta. abraçada. É muito É. importante o Abraçado. que vocês estão fazendo, tá? Maravilhoso. Parabéns por criarem esse espaço de diálogo. A gente precisa criar pontes. Exato, é isso. E vão continuar nessa insistência, né? E nos acompanhe nas redes sociais, lá no @OcupaCidade do Instagram. Tem E- YouTube já? Não, tem o canal do Gmail, para quem tiver dúvidas, sugestões. É o podcast ocupacidade@gmail.com. E aí a gente ficou falando o tempo todo do trabalho que a Luana faz. Eu acho legal ela dar o @ dela também para quem quiser acompanhar. Porque Aliás, no seu todos os IGTV arrobas. tem todos os vídeos que você já fez dentro dessa sua pesquisa de cultura capixaba. E Tem. identidade e pertencimento, não é? Isso. Fala Lá no o seu Instagram rede- eu tenho dedicado, né? O Eu espaço. acho que todo mundo já tem. O seu rede, todo mundo já te segue no Instagram. Acho mas, que não, né? mas vale a pena a gente repetir. Fala o Vale seu arroba. repetir, @Esteves Luana, com 2 N's de navio. Eu tenho dedicado meu Instagram também a compartilhar um pouquinho do conteúdo que eu aprendo, né, rodando por aí pelo Espírito Santo, que às vezes não dá para ir para TV. Então, né, como é outra linguagem, eu aproveito aquele bem bolado ali e bolo alguns conteúdos para compartilhar com a galera. Maravilhoso. Quer dar o seu? Vamos do IFAM? Vamos! Pode ser? Ah, meu Deus, ela é maravilhosa demais. essa mulher. O IFAM é o @IFAM.gov.br, que é o nacional. Então lá você vai ter informações, notícias sobre o Brasil inteiro. O IFAM promove campanhas, né, para você tirar foto, para você mandar. A gente tem sempre conteúdo do Espírito Santo também. Essa semana, em homenagem ao Dia das Paneleiras, eu pedi para produzir um conteúdo Essa especial. semana? Quarta-feira, dia Já vou fazer 7. um vídeo. Vá lá! Vou fazer um IGTV. Vai, então eu já pedi para produzir um conteúdo especial. A gente fica sempre. Ela é nacional, mas tem sempre informações também sobre o Espírito Santo. A gente faz por dentro de obras para promover o que a gente está fazendo, para compartilhar no país inteiro o que a gente tem no estado do Espírito Santo. Então sigam lá, tem o Instagram e tem o Facebook. Qual é a data do Dia das Paneleiras? Quarta-feira, dia 7 de A julho. data porque o vídeo vai ao ar Vai depois? sair depois, né? Então Ah, qual tá, é? desculpa. 7 de julho é o Dia das Paneleiras. É uma lei municipal. Então, Maravilhoso. dia 7 vai ter uma série de eventos. Elas estão, né, tem coisas Tem internas. programação online? Tem, né? A gente... Eu acho que vai ter uma programação, mas tem algumas cerimônias, elas recebem homenagens no dia, tem posse de diretoria da associação, tem uma série de eventos, assim. Então, Bacana. a gente está sempre compartilhando nessas redes sociais nacional também para divulgar as ações do nosso estado. A gente está sempre ligado nessas datas, ou nas nossas... Quando a gente lança uma obra, quando a gente entrega, está sendo divulgado por lá também. Então, conheçam e quando o IFAM fizer uma campanha, mandem fotos. Engajem, né? Engajem, respondam, Muito mandem fotos importante. maravilhosas. Engajem em nossas. todas as redes sociais que a gente está Isso, falando aqui. claro. O que você vai divulgar hoje? Vale da Muqueca, no Instagram, Uau. @Vale da Muqueca. Lá é um canal que a gente usa de forma bastante leve. A gente, época pré-pandemia, a gente tinha a oportunidade de estar mais junto, fazer um happy hour, às vezes a gente tinha um propósito de fazer o Happy Vamos, que era... a gente se juntava ali, né, para trocar Vamos? ideia, né?
E era uma oportunidade também de conhecer as pessoas, né? De se integrar, né? De bater um papo, tomar uma cerveja. Fizeram um Rap enfim. Vamos online? Chegou a rolar uma edição? Não, a gente não fez. Quando Vamos estourou fazer? a pandemia, Vamos? a gente... Vamos. Vamos. Produção. Eu conheço uma pessoa que faz ótimas festas. Vamos que vamos. Mas era isso, aí a gente se engajou numa ação mais para ajudar os mais afetados aí, tipo, União ES, né, que teve parte do Muito bom. União BR e tal. Arroba aí do União ES. @União ES, a gente ainda está precisando muito da ajuda de todo mundo, dos empresários, das pessoas, né, para comprar cestas básicas, às vezes, enfim, questões muito Foram fundamentais quase 11 aí. mil cestas básicas distribuídas nesse último ano durante a pandemia. Exatamente. Foi isso. E aí a gente Você contou com sabia disso? apoio, né, enfim, Maravilhoso, de, né? de governo, de empresas, para fazer logística. Nossa proposta foi tentar criar uma plataforma que tirasse tudo do caminho, assim, pagamento via cartão está tranquilo, logística está pronta, para a pessoa poder ajudar, porque às vezes ela não tem a condição de, sei lá, de pegar uma cesta básica e ir lá e entregar na mão de alguém, né? Mas Você pagar ali com um facilitou aplicativo, o enfim, processo do... E aí com toda a transparência, né? Enfim, e com todas Tá as no parcerias. site Transparência. Então tá lá, uniãoes.org também é o nosso site. Ajude lá as pessoas Lindo, que também. lindo. Bruno, Então, seu arroba. Bruno Lima Eu, lá no Instagram, @Bruno Lima Eu. E o Sagui? E o Sagui @Sagui Produções, tudo junto. Maravilhoso. Eu sou @KrugerGabi. KRUGR. Não é Kruger. Isso é engraçado, porque eu sou descendente de holandeses e é Krieger. Só que se escreve igual, parecido com o Fred Krueger, eu assumi como nome artístico e ficou. Foi. E toda vez que eu subo para a região de montanha, eles me corrigem. É terrível. Mas é... KRUGR, Gabi, Kruger Gabi, e o @Amala Produções, que é a minha produtora. Amala. Como não amá-la? Não. Não tem Muito como bom. não amá-la. É o trocadilho, gente. Desculpa por isso, Brasil. Não resisto, né? Não resisto. Então sigam os nossos arrobas, se inscrevam na comunidade para receber por e-mail as coisas que a gente está fazendo. Tem o link lá na bio do Instagram. Isso. E, por favor, engajem. Nós somos tão legais. É. Eu sou tão bonita, gente. Vale a pena. Maravilhosa. Olha, toda produzida. Gente, eu adorei. Você adorou? Ah, ótimo. Como é que encerra agora? Eu não sei dizer tchau. Agora acho que a gente pode dar um beijo e tchau. Assim. Ai, eu não sei fazer isso. Vou deixar você encerrar. Kruger. E- Muito Eu obrigada lembro disso, por isso. eu lembro disso. Muito obrigada por esse bullying. Eu já estou acostumada com isso. Eu quero que você encerre igual você encerra no Em Movimento. Vai lá. Como encerra no movimento? Profissionalmente. Ai, hoje, então, o Ocupa Cidade de hoje fica por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Que troca linda. Fico feliz de ter compartilhado aqui a fala com dois grandiosos, cada um na sua área. Como fala? Não é a palavra me fugiu. Colaborando, né? Criando, fomentando tanta coisa linda no Espírito Santo. Que honra estar aqui com vocês. É pra terminar, né? Eu também não terminei. Pode terminar. Então, Eu já tô pensando, então, será Ocupa que a eu Cidade posso vir de pra terminar hoje. todos? O Ocupa a Cidade de hoje fica por aqui. Todo mundo, beijo. Tchau! O Ocupa Cidade é uma realização Sagui Produções, captação e edição de Estevão de Paula e fotografia de Marcelo Borgiaile, produção de Nicole Matos e Letícia Kruger, com a apresentação de Bruno Lima e Gabi Kruger, produção executiva de Bruno Lima. Este podcast é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, por intermédio da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. E conta com o apoio de Espírito Cacau, Findeslab, Rádio Universitária, Neo Eventos, Birita Brasil e do IFES, Instituto Federal de Ensino.